Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite para todo mundo que assiste. Chegamos a essa quinta-feira, último dia de Periscope da semana, né? Boa noite para todo mundo aí que se faz presente. Boa noite para Bauru. Boa noite para todo mundo aí, para Duque de Caxias. Boa noite para Sobradinho, que é onde eu atuo. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. A gente vai bater um papo hoje sobre não faça do prescindível imprescindível e a gente vai conversar sobre isso. Pode ser? Pode. Não pode porque eu escolhi aqui, né? Então pode, não há outro caminho. Na verdade, é o seguinte, uma boa noite para Fortaleza, Manaus, Palmas, Rio de Janeiro, Natal. E amanhã tem Black Friday com paixão pela vitória, então faça o favor de comprar. Inclusive, se você pretende comprar o Paixão pela Vitória, compre amanhã cedo, tá? Porque eu tenho a informação lá da Juspodium que o livro está praticamente esgotado. Então, eu acho que não deu tempo de mandar fazer a outra edição. Então, se você não comprou ainda e pretende comprar, compre de manhã, porque eu realmente não sei se haverá tarde. Eu não sei se de repente eles produziram, não sei, mas existe realmente essa possibilidade. Pessoal, seguinte, não faça do prescindível imprescindível. Vem de uma ideia e de um risco que a gente corre, aqui eu vou me valer do Neil Barreto de novo, no sentido de fazer da coisa que não é principal a coisa principal. E ele vai dizer, olha, o principal é que você faça da coisa principal a principal. Na verdade é o seguinte, às vezes a gente tem um objetivo na vida. E uma das várias portas que existem, elas se fecham diante de nós. Então imagine como se você estivesse indo para um aeroporto e o aeroporto é o seu objetivo. Aí de repente você vira e diz assim, eu vou por essa avenida. Quando você chega diante dessa avenida, você descobre que houve um acidente e estão desviando o percurso, está travada a avenida e tal. O que você faz? Você desiste de ir até o aeroporto e de, portanto, vivenciar aquela viagem? Ou você muda o caminho e chega ao aeroporto do mesmo jeito? Quando é o caso do aeroporto, a gente muda o caminho e chega no aeroporto do mesmo jeito. Quando a gente precisa chegar ao trabalho, a gente muda o caminho se uma coisa dessa aconteceu e chega ao trabalho de uma forma diferente, mas no final das contas acaba chegando. Então, a pergunta que eu te faço é por que muitas vezes na vida, quando você tem um lugar para chegar, um objetivo a alcançar, se um dos caminhos se fecha, por que você desiste de chegar naquele objetivo ou de alcançar aquele objetivo? Simplesmente porque um dos caminhos se fechou. Porque às vezes você faz do prescindível imprescindível. É prescindível se valer da Avenida X para chegar até o aeroporto. O que é imprescindível para que eu possa, então, viajar é que eu esteja no aeroporto. A via pode ser essa, pode ser outra, pode ser uma terceira. O importante é que eu me valha de uma delas. Mas esta via em específico é prescindível. Durante a sua caminhada, se você estuda, se você trabalha e você tem um objetivo de ascensão profissional, um caminho, que é o caminho que de repente você planejou, pode se fechar diante de você. Mas isso não pode impedir sua caminhada. Um relacionamento pode não dar certo, mas isso não pode impedir o sucesso da relação ou de uma relação. Se não com aquela pessoa, se não com Maria, talvez com Joana. O que não pode acontecer
é a desistência do objetivo maior, por exemplo, o amor, em razão de uma das vias ter se fechado. A frustração em um dos caminhos não implica a frustração de todos os caminhos. O fato de uma via se fechar ou o fechamento de uma via não impede a chegada ao destino. Talvez o erro que você esteja cometendo é esse erro de confundir meio com fim. Em uma inversão da máxima maquiavélica, talvez o fim justifique o meio e você esteja dizendo que é o meio que justifica o fim. Porque o meio se tornou mais importante que o fim nessa sua caminhada. É a confusão do processo ou do direito processual com o direito material. Quando João bate às portas da justiça porque teve o seu terreno esbulhado, o que ele quer é que o seu terreno seja lhe devolvido. Se você chama isso de ação possessória ou petitória, para João pouco importa. Se a ação possessória é de reintegração de posse, de manutenção de posse, ou a ação de interdito proibitório, possessório e proibitório, para ele pouco importa. Importa que ele seja restituído. E é mais ou menos essa a ideia. Se você quer alcançar um objetivo, você precisa entender que eventualmente o caminho que você planejou não vai ser exatamente o caminho que você vai seguir, mas provavelmente não vai ser o caminho que você vai seguir. Isso não muda o objetivo. Isso não muda o destino. Isso não muda o fim. Talvez mude o meio. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Não faça daquilo que é prescindível, daquilo que é substituível, imprescindível. O imprescindível é o fim. O imprescindível é a finalidade, é o objetivo. O prescindível é a forma. Se tiver que mudar a forma, mude, mas não desista daquilo que você planejou. Se tiver que mudar o meio, o caminho, o roteiro, mude, mas não mude o fim. Porque se o fim é o fim que você deseja, esse desejo não muda, ou não muda facilmente. Pode até mudar, mas não muda na base do tranco, não. Muda porque você mudou, e talvez a sua prioridade seja outra, mas não muda em razão da frustração. Até porque toda rejeição gera uma certa obsessão. A psicologia vai dizer isso. Então, se você, em algum momento, sofre uma rejeição, você tem uma certa obsessão por aquilo. O seu desejo passa a ser, inclusive, maior, porque você foi rejeitado em algum momento. E é essa a ideia. Não desista, em razão da rejeição de um caminho ter se frustrado, de uma forma não ter se mostrado exitosa, de você é como quem quer chegar em um caminho e não tem carro. Melhor fosse se tivesse um carro, mas não tendo carro, vá de bicicleta, vá a pé, vá no ônibus, mas não deixe de ir. Essa que é a ideia. Eu quero deixar um recado para você nessa quinta-feira, véspera de sexta-feira, que é véspera de final de semana e, portanto, é quase final de semana. Que você leve isso para você. Que a mudança do meio não pode mudar o fim. E a mudança da vida, da circunstância, ela não pode implicar a mudança do principal. Porque uma máxima do direito é o acessório que segue o principal. E não faça a inversão. Não faça o principal seguir o acessório. Não faça o comodismo liderar a sua vida, liderar o seu plano. Eu não decido o que eu quero, o que é cômodo decide o que eu vou fazer. É isso que não pode acontecer na sua vida. E, portanto, não mude o prescindível e não torne o prescindível imprescindível. O imprescindível é o que você quer. É isso que é imprescindível. O resto pode ser prescindível. O imprescindível é essa pessoa que está ali do seu lado, que você combina, ela.
se você vai conseguir vê-la segunda, terça, quarta, quinta ou só no final de semana, isso é maleável. O que não dá para abrir mão daquilo que você quer. O que é prescindível é a missão que você quer exercer, a profissão que você quer exercer. Isso é imprescindível. Onde, quando, como, isso é prescindível, isso é forma, isso pode mudar. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, desejar um excelente final de semana. Para o pessoal de São Paulo, eu quero dizer que a gente já definiu o lugar da palestra Paixão pela Vitória. O endereço está no site, vai ser no Focus Concurso. O pessoal cedeu gentilmente aos superiores o lugar para que a palestra fosse realizada. Então, pessoal de São Paulo, eu espero vocês aí no dia 3 de dezembro. E para o pessoal de Goiânia, a palestra deve acontecer em janeiro. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.